E aí, pessoal, bora falar do Marcus Rashford, que agora passa uma pá de cal na sua passagem pelo Manchester United e terá um desafio bastante árduo no Barcelona. Foi emprestado ao Barcelona por uma temporada com seus direitos de compra fixados em 30 milhões de euros. Acaba virando até que uma negociação interessante para o Barcelona, que não pagará tanto por um jogador que, segundo o Transfer Market, está avaliado em 50 milhões de euros. Rashford, 27 anos de idade, encerra uma passagem construída com a camisa do Manchester United, com pouco título, mas com muitas partidas disputadas. 436 partidas do atacante com a camisa do United. 426, perdão, com 138 gols e 77 assistências. Ganhou Copa da Inglaterra 2 vezes, ganhou Copa da Liga Inglesa também, né? Jogador que foi importante nessas campanhas, né? Copa da Liga Inglesa 2016-17 e temporada 22-23, Supercopa da Inglaterra em 2016, Copa da Inglaterra 2015, 16 e 23, 24 e a Liga Europa na temporada 16-17 com José Mourinho no comando. Marcus Rashford é um dos grandes nomes da história recente do Manchester United, mas a sua carreira estagnou nas últimas temporadas, principalmente na temporada passada, onde não teve tanto espaço no Manchester United e acabou sendo emprestado pelo técnico Ruben Amorim ao Aston Villa, já que a relação entre o atacante inglês e o treinador português se deteriorou desde que Ruben Amorim assumiu o comando do United em novembro do ano passado. Mas Marcus Rashford deu entrevista já como jogador do Barcelona à Sky Sports falando nada sobre o seu relacionamento conturbado com o Ruben Amorim, mas destacou a sua passagem pelo Manchester United quando ele começou a sua carreira no United aos 8 anos de idade nas categorias de base do United. Ele que tem uma longa história de 20 anos com o Manchester United e, claro, uma das principais peças viveu no momento mais conturbado da história do Manchester United, né? O Rashford brilhou por toda a categoria de base do Manchester United, né? Desde o juvenil até ali sub-20 e tudo mais, até chegar aos profissionais com passagens da seleção inglesa. E a grande missão dele, pessoal, agora no Barcelona é resgatar o bom futebol, né? Ele teve uma passagem de poucos jogos pelo Aston Villa na segunda metade da temporada passada. Na Premier League foram 10 jogos e 2 gols marcados, mas a carreira estagnou. E isso é um ponto importante, porque o Rashford sempre foi figurinha marcada na seleção inglesa e por conta da sua queda de rendimento acabou perdendo espaço. E voltou a ter espaço quando foi para o Aston Villa, quando ele teve o quê? Teve tempo para jogar, né? O Naemery colocou o Marcus Rashford para ser um jogador ali importante no ataque do Aston Villa, mas foram poucos jogos, a amostra muito pequena, foi importante também na Liga dos Campeões, na campanha do Aston Villa, quadrifinalista, eliminado pelo Paris Saint-Germain, mas caindo de pé e conseguindo quase ali ter uma sorte grande, se não fosse o Donnarumma, naquela partida emblemática no Villa Park, mas o Rashford agora passa um giz na sua trajetória pelo Manchester United e vai agora trilhar seu caminho no Barcelona, onde não terá vida fácil para jogar como titular, tá? Não vai ter vida fácil, ainda mais o ataque do Barcelona com Lamine Yamal, Rafinha, um dos principais pontas aí, ponteiros, né, do lado do Barcelona, dos principais atacantes do futebol mundial, e ainda o Lewandowski, né, que é um craque que ainda atravessa uma grande fase, apesar da idade avançada. Então, o Marcus Rashford terá um grande desafio e o grande momento para ele é cuidar também do extracampo, que curte aí umas noitadas, curte aí
curtindo a vida doidado. A gente sabe que ele teve essa situação no Manchester United, em algumas polêmicas, e agora ele está totalmente focado. Ele fala disso na entrevista na Sky Sports, que ele está construindo um novo capítulo com o Barcelona, uma oportunidade para ele recomeçar. Ele destaca sua passagem pelo Manchester United, deseja sorte ao ex-clube e que é muito grato ao Manchester United, que tornou o Rashford um jogador, né? Então é um ponto muito interessante para a gente falar, mas é um jogador que a gente precisa fazer algumas ressalvas. Nas últimas temporadas, o Rashford não foi o mesmo de outrora, de ser um cara artilheiro, um cara que ajuda o ataque, que coloca seus companheiros em condições de fazer gol. Tivemos uns lampejos no Aston Villa, num ambiente um pouco mais saudável para ele jogar, apesar do Manchester United viver com essa crise institucional sem fim. A gente só vai saber realmente como o Manchester United vai se comportar na próxima temporada vendo os jogos do Manchester United, porque o time está sob pressão, não joga competição europeia nessa temporada, vai ter que se virar com as competições domésticas, Premier League e as Copas Nacionais, e uma pressão do tamanho do mundo para voltar a disputar uma competição europeia e, ao mesmo tempo, fazer com que esse time, sem já os seus antigos medalhões, consiga prosperar, né? Então a chegada do Mbeumo, do Matheus Cunha, estão sendo colocados sob pressão. Vão ter que desempenhar o futebol que eles desempenharam em suas respectivas equipes. No Wolverhampton, o caso do Matheus Cunha, o Mbeumo, no caso do Brentford. Então, é uma situação que a gente tem que olhar. E, claro que o Manchester United está lidando com essas situações. O Rashford é o primeiro dos 4 atacantes ali encostados, treinando separados, esperando que o futuro seja definido nessa janela. O Rashford tem essa passagem pelo Barcelona, que vai ter ali ainda a opção de compra, e a gente espera que o Rashford consiga ter seu espaço num time do Barcelona, que para mim tem um encaixe interessante para o jogo dele. É um time de muita transição, de muita velocidade, ele pode explorar muito os lados do campo, onde ele joga muito bem pela esquerda, né? Então é claro que ele vai enfrentar aí, claro, concorrentes ali no setor, mas é um jogador que está chegando para ser um reforço interessante para esse Barcelona, que espera dar mais um passo na temporada que vem, conseguindo prosperar na Liga dos Campeões. Lembrando que o Barcelona teve aí grandes momentos nas competições locais na temporada passada, né? O Barcelona tendo conquistas importantes. Agora, pessoal, um ponto importante, né? O Manchester United agora tem que tratar dos jogadores que estão afastados. Garnacho, né, que tem foco em permanecer na Premier League, só que é um jogador valorizado e o United vai precisar buscar um clube para ele, e ele tem como prioridade se manter na Inglaterra. O Sancho é um jogador que o Manchester United precisa correr contra o tempo para não perder de graça e literalmente jogar fora 85 milhões que foram investidos, né? O Sancho hoje valendo bem menos do que o United pagou a ele, né? E agora vai ter que buscar rapidamente um novo clube para o Sancho, ele que está desvalorizado, apesar de ter conseguido vencer a competição da Conference League com o Chelsea na temporada passada, mas foi bem tímido assim no Chelsea, fazendo um resumo bem geral assim da passagem do Jadon Sancho por lá. Foram poucos gols, foram poucas participações em gol, alternando reserva e titularidade, né? Então vamos ver como que vai ser a situação do Sancho. O Antony é outro também que está à espera de um novo clube, não vai ficar no Manchester United, está treinando afastado do elenco, não viajou para a pré-temporada e também não vai para o Betis. O Betis foi um renascimento para o Antony, mas que ele vai buscar aí um novo desafio. Não sabemos aonde ainda, mas é outro jogador que está listado aí para transferências, e claro que isso é importante até para o jogador, né? Lembrando que foram 95 milhões de euros que o Manchester United pagou pelo Antony em 2022 com o Erik ten Hag no comando, né? E tem o Malacia também, o lateral esquerdo holandês, que está encostado também
no último ano de contrato com o Manchester United, esse bem menos com valor de mercado, né, desvalorizado, mas pouco jogou no Manchester United porque ficou mais tempo fora do que jogando, mas vamos ver também como o Manchester United vai se adequar aí com a situação do Tyrell Malacia, mas é isso, pessoal. O Rashford é um jogador ainda muito importante para o futebol inglês e pode buscar esse renascimento no Barcelona, mas também pode ser a última oportunidade do Rashford ter um grande clube na Europa para ele renascer o seu futebol, né? É um cara que precisa sair dessa estagnação, precisa mostrar que ainda tem condições de jogar um futebol de alto nível, um futebol que ele foi muito bem em boas temporadas com o Manchester United, né? E claro que é uma pressão para cima dele também para poder ter essa oportunidade de resgate da sua carreira. E estamos falando de um jogador jovem, de 27 anos de idade, né? Então vamos acompanhar também aí os passos do Rashford na La Liga contra essa situação de muita cobrança, mas também de uma oportunidade de renascimento para a carreira dele. Lembrando que o Barcelona defende o seu título de La Liga na próxima temporada, pessoal. É muito importante a gente falar isso, porque o Manchester United está se livrando dos medalhões, né? De jogadores que antes eram vistos como intocáveis e agora não mais. Aos pouquinhos esse time está sendo desmontado, né? O Eriksen foi embora, o Lindelof também foi embora, teve a aposentadoria do Johnny Evans, que era mais uma liderança vocal ali dentro do que propriamente um jogador presente dentro do time, né? E claro, agora desfazendo do Marcus Rashford, que é um grande ícone desse novo Manchester United, né? Que um cara que nasceu dentro de Carrington e que agora busca novos ares, né? Torcedores do United são grandes fãs do Marcus Rashford e agora vai vê-lo jogando pelo Barcelona. Oportunidade de ouro para o Rashford. Vamos ver se ele aproveita e a gente fica de olho no que vai acontecer com o atacante inglês, beleza? Quanto ao Manchester United, segue o planejamento para a pré-temporada, terá alguns jogos de pré-temporada aí até a estreia na Premier League em agosto contra o Arsenal. E a gente vai trazer todas as novidades, porque falta pouco, falta aí 3 semaninhas para o início da Premier League, um pouquinho mais aí, 20 dias para o pontapé inicial do campeonato inglês. E é claro que você não perde nada aqui no canal. Terceira temporada do Fala Bira, tocando a Premier League como ela deve ser, com muita informação, com muita análise e também, claro, com bastante conteúdo de todos os times que integram a Premier League. Então deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê num próximo conteúdo. Tamo junto, valeu!